Rádio França Internacional. É a segunda parte desta emissão em língua portuguesa aqui na antena da RFI. Esta segunda-feira temos a rubrica de Desporto com Marco Martins a dar-nos as últimas notícias sobre o mundo do desporto. Mas primeiro ouvimos o convidado de Cristiana Soares sobre as perspectivas da Cimeira União Europeia-União Africana que tem lugar esta semana em Bruxelas. Convidado. Há um estigma associado ao perdão da dívida africana. As palavras são do economista guineense Carlos Lopes. O docente na Universidade do Cabo, na África do Sul, defende que o continente deveria insistir no perdão de uma parte substancial da dívida e vai mais longe. Diz que está na hora de se passar para uma fase mais estruturante para as economias africanas, ou seja, conseguir créditos mais acessíveis e não fazerem com que os africanos paguem taxas de juro tão elevadas. O antigo secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África reitera que os africanos têm dificuldade em servir a sua dívida porque pagam taxas de juro mais elevadas do que o resto do mundo. Taxas que estão associadas a uma análise de risco que não é consistente. Em entrevista à RFI, o economista guineense falou das lições a tirar da gestão da Covid-19 em África, da zona de livre comércio continental, da diferença de tratamento em relação à dívida africana, da necessidade de a Europa deixar de olhar para os africanos como parentes pobres que precisam de algumas migalhas e começou por nos dizer de que forma as economias africanas foram afetadas pela pandemia da Covid-19. Eu, desde o princípio, que nunca acreditei que a recuperação económica ia ser tão rápida quanto nas outras regiões do mundo, por causa de uma série de fatores. A volatilidade dos preços das matérias-primas, que constituem cerca de 40% no caso do petróleo e 60% no total das exportações africanas, e também pelo facto de que nós temos uma grande volatilidade das moedas, que dependem da gestão macroeconómica externa ao continente, ou seja, das economias mais poderosas, e vimos que todas elas perderam valor, e finalmente porque o problema da dívida ia voltar insistentemente a ocupar a maior parte do debate, muito embora, digamos, o problema da dívida soberana seja um problema mundial, todos os países contraíram mais dívida, e eu estava ciente de que a África seria apontada com o dedo como se tivesse uma espécie de problema singular, o que não é o caso. De qualquer das formas, nós tínhamos também que contar com uma desaceleração acentuada da atividade económica e tendo uma economia muito informal, na maior parte dos países africanos, isso teria consequências enormes do ponto de vista fiscal, mas também do ponto de vista da proteção social. E foi isso que aconteceu. E não creio que sejam problemas que se podem resolver rapidamente, porque são problemas estruturais que foram exacerbados pela pandemia. Mas que problema é este em relação à dívida africana? Porque é que a questão da dívida é mais grave em África do que no resto do mundo? Se nós formos a levar em consideração o indicador que mais se utiliza para julgar a dívida, é o rácio entre a dívida e o tamanho da economia, o PIB. Ora, o que acontece é que a África tem dos rácios mais baixos do planeta. Melhor do que a África, só alguns países como a Noruega, como Singapura, Suíça, etc. E também alguns países do Golfo que são monarquias que têm grandes reservas de capital. Para além desses países, nós temos na África os rácios mais baixos. Mas o facto de ter esses rácios baixos e o facto de ser a região do mundo que menos pede dinheiro emprestado em relação ao tamanho das suas economias, deveria ser um ato positivo, mas é um elemento secundário, porque se fala muito mais na capacidade de servir a dívida. E é evidente que os africanos têm mais dificuldades em servir a sua dívida porque pagam taxas de juro mais elevadas do que todo o mundo. Portanto, temos um debate um pouco esquizofrénico, onde se fala de que os africanos têm acesso a capital concessional, ou seja, com taxas de juros muito baixas, quando na realidade os montantes disponibilizados para esse efeito são muito poucos em relação ao tamanho da economia, e quando países muito ricos, como suponhamos a Alemanha ou o Japão ou a Grã-Bretanha, têm de facto acesso a capital até com taxas de juros negativas. Portanto, eles são os que recebem dinheiro concessional, não os africanos. Nem tudo são más lições, nem tudo foi mau em relação à pandemia da Covid-19. Há também boas lições a serem tiradas desta pandemia.
Sim, eu acho que para além de as respostas dos países terem sido mais rápidas do que noutras regiões do mundo, houve mais consistência nessas respostas, muito embora os comportamentos sociais dos africanos sejam influenciados pela grande quantidade de informalidade das transações económicas. Também se verificou que foram introduzidos em muitos países novos programas e novas metodologias para a proteção social, nomeadamente com acesso às novas tecnologias, o que é extremamente positivo e veio para ficar. E, finalmente, os africanos conseguiram ganhar um debate internacional, que é o debate sobre a necessidade de fazer evoluir toda a questão da fabricação de medicamentos e de vacinas no continente. Agora já ninguém disputa isso e existem vários projetos e iniciativas à volta disso. E para além de que os africanos tiveram o seu centro de controle de doenças, o CDC África, coordenando as compras, coordenando as respostas, portanto, demonstrar uma certa unidade que, enfim, existe, por exemplo, nos países europeus, mas que foi muito, através da demonstração prática, foi muito aleatória e que levou muitas vezes a grandes divisões. E na África também houve um pouco essas divisões, mas seguramente foi uma das regiões que demonstrou mais capacidade de respostas unificadas. Mas é evidente que isto é a parte sanitária do problema. Depois temos a parte económica e socioeconómica, que foi muito mais difícil. Em que posição chega o continente africano a esta cimeira União Europeia-África? Eu acho que esta cimeira da África com a União Europeia, infelizmente, não vai ser uma cimeira com grandes decisões estruturais. A preparação está-nos a levar, digamos, ao debate habitual, que é de haver uma série de proclamações de intenção unilaterais por parte da Europa, foi o que aconteceu na última cimeira, enquanto que os negociadores, aqueles que se sentam à mesa dos dois lados para negociar, digamos, o detalhe das decisões, não estão assim com, digamos, o mesmo apetite para proclamações. E a declaração é extremamente rápida, portanto é muito curta e extremamente sucinta, pelo menos os drafts que estão a circular neste momento. E, portanto, eu acho que não vai ser mais do que uma grande pompa, uma oportunidade para, enfim, poder dizer-se que finalmente se teve a cimeira depois de tantos adiamentos e tirar um pouco o sufoco de que a África se calhar está a cair nas mãos de outros, o que é de facto uma forma errada de ver a parceria, quando na realidade o que se deveria discutir não vai ser discutido, que é como é que se muda a dependência do comércio africano em relação à Europa em termos de matérias-primas, como é que a Europa pode participar na transformação estrutural das economias africanas para que elas se industrializem e como é que todas estas iniciativas à volta das mudanças climáticas devem ser feitas também para dar a oportunidade aos africanos de participar na solução do problema e não tratá-los, digamos, como parentes pobres que precisam de algumas migalhas, quando na realidade não há soluções climáticas sem a participação do continente. As palavras de Carlos Lopes, o economista guineense, que foi entrevistado à margem da 35ª Cimeira da União Africana, que decorreu de 5 a 6 de fevereiro em Addis Abeba, na Etiópia. Carlos Lopes participou na cimeira por videoconferência.